Pronto. É com você, Georgiana. Ok. Só um minutinho para eu... Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se vai... Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim, professor. Tá sim. Mas está aparecendo, porque eu estou aqui fora. Está em tela cheia, não está, né? Não, não. É um problema toda vez. Tá aí em tela cheia, para mim tá. Mas para vocês Não. continuam. Não, mas dá para ver? Dá sim. Mas Só para se a gente. senhora quiser mandar Diga. no e-mail de formação, eu posso projetar aqui no computador para a senhora. Rapidinho, né? Estou te mandando, então, rapidamente, porque fica melhor para eles visualizarem. Só um Sim. minutinho. Então, aí, é o de formação, né? Isso. Não vou colocar texto nenhum, tá? Só uma coisa para a gente não perder tempo. Certo. Vê se chegou. Já foi aqui. Tô tentando aqui. Só um minuto. Bem, enquanto é a Emily. enquanto ela vê aí se chega, eu vou parar aqui a apresentação do slide, mas vou me apresentando novamente, né? Vou me apresentar mais uma vez, porque já estive com vocês aqui antes, falando sobre, sobre a questão da fundamentação teórica, a importância desse tópico, né, desse item dentro de um projeto de pesquisa, né, todos os, enfim, vimos muita coisa aqui, lembro bem, assim, foi um momento bem produtivo, né, nosso, e aí, hoje, volto aqui para ter um momento com vocês, para tratar de uma parte, né, super importante desse processo, que é a apresentação e defesa do projeto, né? Então, se alguém aqui que está aqui hoje não estava nesse encontro do qual eu falo, não é? Que eu estive presente também aqui com colegas de outras linhas, né? Trabalhando a questão da fundamentação teórica. Eu sou a professora Georgiana Santos, sou professora do Departamento de Letras, né, mais especificamente do curso de Letras Português e Espanhol, do nosso Departamento de Letras aqui do campus Dom Delgado, né, em São Luís, conhecido como Campus Bacanga, e também trabalho, né, na pós-graduação, sou professora permanente do nosso programa de pós-graduação em letras, do PG Letras, né, na linha que a gente chama de linha 1, né, a linha Análise e Descrição do Português Brasileiro e de outras línguas naturais, tá? E aí, estou tendo a honra de ter mais um momento com vocês, como eu disse, para tratar de um ponto, assim, né,
muito importante nesse processo, porque, vejam, a gente iniciou, né, esse curso falando de todas as etapas de construção de um projeto de pesquisa, não é? E chegamos num momento em que a gente vai precisar usar tudo que a gente viu antes, porque aqui é o momento da defesa desse projeto que foi sendo construído aí nesse curso, né? Vocês foram tendo orientações para construir todo esse projeto. Eu, inclusive, estou aqui com o cronograma da formação, do nosso curso de formação em pesquisa acadêmica, ano 2025, que a gente já ofertou esse curso em 2024, né? E aí, o objetivo geral desse curso de formação em pesquisa acadêmica é desenvolver o potencial de pesquisador em profissionais da área da educação, né, e afins, interessados em ingressar no nosso mestrado acadêmico em letras, aqui da UFMA, campus Dom Delgado, e outros, né, também programas de mestrado acadêmico em letras, né, capacitando esses profissionais, então, para formular, submeter projetos consistentes para a seleção no nosso programa, em especial, obviamente, né, mas, enfim, preparando vocês para participar de seletivos de programas de pós-graduação, né, seletivos de mestrado, de programas de pós-graduação, né, e aí, como eu disse, nós seguimos todo um percurso que começou lá no dia 12/2, não é encerramento ainda do curso, né? Eu estou falando nesse clima, mas eu sei que vocês terão mais um encontro, né, ainda, até o 23 de abril, a próxima quarta. Mas, de alguma forma, a gente está na reta final, né? Então, é interessante a gente fazer esse histórico para que vocês entendam a importância desse momento que nós vamos ter agora e do momento de encerramento. Não é isso, Gino? Na próxima quarta-feira? Não será o último? Exatamente, encerra na próxima quarta-feira. Pois é. Então, começou no dia 12 de fevereiro, né? Hoje são 16 de abril. Então, a gente já tem um longo caminho. E aí nós começamos com a estrutura da pesquisa acadêmica em letras, elementos do projeto de pesquisa, escolha e delimitação do tema, formulação do problema e hipóteses de pesquisa, a construção do referencial teórico, que foi exatamente a aula 5, né, que eu aqui trabalhei com vocês, junto com o professor João e a professora Rita, né, então, tratando da fundamentação teórica e metodologia, nós trabalhamos especialmente com a construção do referencial teórico, depois vocês tiveram a metodologia da pesquisa em letras, estruturação e redação do projeto de pesquisa, né, adequação à estrutura e normas do programa de mestrado. Então, assim, eu estou fazendo questão de frisar esse percurso para vocês verem, né, que o que a gente vai trabalhar agora com vocês requisita todo esse percurso anterior, requisita, né, um conhecimento que hoje vocês já têm em função de estarem participando do nosso curso, desculpa, para poder entender esse nosso momento de hoje, tá? Então, a aula hoje é sobre técnicas de apresentação e defesa do projeto. A gente sabe que esse é um momento que, em geral, gera realmente muita ansiedade, muito nervosismo, né? Inquieta bastante as pessoas. É um momento de grande desafio. Eu falo disso porque, até então, né, que nós vimos no curso de formação em pesquisa acadêmica até aqui, até a última aula, né, anterior a essa aqui, era com foco no projeto escrito, né, propriamente dito. Então, ali é você, na autoria, né, de um projeto escrito,
você no seu tempo, você com você mesmo, você mesma, você com suas leituras, com seu material, né, de pesquisa, de fundamentação teórica, enfim, né? Você está na preparação. E aí é como eu disse, né? É você com você, dentro do seu tempo, respeitando os seus, né, as suas limitações, avançando aos poucos. Agora não, a gente vai tratar de um momento em que você já não estará mais sozinho na preparação, né? Agora é hora de apresentar o que você preparou. Na verdade, a gente vai falar de apresentação e defesa, tratando da questão oral, mas assim, vocês sabem que participando de um processo seletivo de mestrado, em geral, eu vou já falar da importância de se ler um edital com atenção, mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Como Tudo assim? certo, perfeito. Ah, tá. Tá bom, que bom. Em geral, o projeto como um todo, o projeto escrito, né, como um todo, atendendo às normas do edital ali de seletivo, do mestrado ao qual vocês vão concorrer, já exige, né, a entrega ali do projeto como um todo, no momento da inscrição, né, no momento de efetivação mesmo da inscrição, você ali já tem que entregar aquele projeto, né, a parte escrita. Mas aqui a gente vai tratar da apresentação, da defesa, né, e aí, assim, se vocês chegarem à fase de defesa, já é uma vitória, porque há fases anteriores, e eu vou chamar a atenção de novo de vocês para a importância de ler os editais, né? A professora Georgiana não está dizendo que todos os editais seguem o que o edital, por exemplo, do mestrado acadêmico em letras, do programa de pós-graduação em letras da UFMA, né? Do nosso PG Letras aqui do campus Dom Delgado, é o único, né? E, enfim, as normas que nós estabelecemos no nosso edital, elas são seguidas por todos os programas, não. Mas, em geral, a fase de defesa, né, já configura uma vitória, porque você já passou por um momento anterior, que é da prova escrita, né? Então, há etapas eliminatórias, vamos dizer assim. Eu gosto mais de dizer que são etapas a serem vencidas, conquistadas, né? A gente não pensa na eliminação, a gente pensa na passagem, né? A gente pensa em etapas que a gente vai concluir, vai vencer, vai passar para a próxima, tá? Mas são também chamadas de fases eliminatórias ou etapas eliminatórias, tá? Em geral, se começa com a etapa da prova escrita. Varia muito de curso para curso. O nosso começa com a etapa da prova escrita. A depender do desempenho de vocês na prova escrita, da nota que vocês vão obter na prova escrita, aí vocês passam para a fase seguinte, né? Nós temos 3 fases, mas essa fase aqui é a fase seguinte à prova escrita, ou seja, a defesa do projeto. Então, se você chegou na defesa do projeto, comemore, né? Primeira coisa para controlar o nervosismo, comemore, porque é uma vitória, né? Sem dúvida alguma, uma grande vitória sua. Vai haver pessoas que vão ficar na etapa da prova escrita. Não serão vocês que estão fazendo o curso de formação em pesquisa acadêmica conosco. Tá? Por isso vocês estão fazendo esse curso, para se preparar bem, né? E como eu disse, para ir passando de etapa a etapa, né? Vencendo etapa a etapa, tá certo? Então, chegamos na etapa de defesa do projeto. Aqui, como eu disse, há um nervosismo maior, porque você sabe que aí você vai estar em contato, né, com uma banca de professores, com um grupo de professores, você vai ser avaliado, né, por aqueles
professores, né? A defesa em geral acontece presencial, né? Às vezes online, por algum motivo, mas enfim, de qualquer forma, você vai ter um contato direto com pessoas. Né? Você vai ter que olhar e ser vista por essas pessoas, né? Você vai ter que mostrar um domínio daquilo que você apresentou por escrito, que às vezes por escrito está ótimo, né? Por escrito está perfeito. Você teve tempo, né? Tempo demais para fazer, refazer, reescrever, complementar. Mas na defesa você não vai ter esse período de rever a sua defesa. Você só tem é o momento da defesa, tá? Então, feito esse preâmbulo aqui, importante, para que vocês entendam a importância realmente do que eu e o Dino vamos trabalhar, por favor, Emily, passe para o próximo. Eu gostaria, então, de reforçar o objetivo, né, dessa aula, desse nosso encontro, que é desenvolver, né, eu diria estimular o desenvolvimento de habilidades de apresentação e defesa oral do projeto. Então, é para isso que eu e o Dino estamos aqui hoje, né, para ajudá-los a desenvolver, refletir sobre habilidades de apresentação e defesa oral do projeto, tá? Pode passar, por favor. Então, os conteúdos dessa aula são, né, a estrutura da defesa, técnicas de comunicação e argumentação e como responder a perguntas da banca, né? São alguns dos principais conteúdos dessa aula. Próximo. Só volta um pouquinho. Em geral, a gente deixa, né, assim como fizemos na aula 5, sobre referencial teórico, está no programa do curso sempre as propostas de práticas, né, dessas aulas que nós estamos aqui ministrando, né? Então, a proposta de prática dessa aula é exatamente a simulação de defesa, com feedback sobre postura, clareza e domínio do tema. Fica, na verdade, né, o feedback é complicado, mas assim, eu gostaria de reforçar a importância de vocês realmente simularem essa defesa, a partir dos pontos que nós formos levantando aqui, tá? É importante para vocês tentarem simular. É lógico que a simulação da defesa está condicionada a existência, né, a produção do projeto. Né? E aí eu pergunto para vocês não vão poder me responder um a um, né? Mas assim, é mais para estimular a reflexão. Ao longo dessas aulas, né, iniciadas lá 12 de fevereiro, vocês já construíram os projetos de pesquisa de vocês para submeter aos seletivos, principalmente ao nosso seletivo aí, no final deste ano, né? O seletivo está acontecendo no final do ano vigente, para que no ano seguinte a gente já possa iniciar o mestrado sem grandes problemas. Então, o nosso próximo seletivo, ele vai acontecer ainda em 2025, né? Então, assim, desde o dia 12 de fevereiro, o que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram em relação ao projeto, né, que vocês vão submeter ao nosso seletivo, né? Já produziram alguma coisa? Avançaram nas etapas a partir das aulas? Porque o ideal era que vocês fossem construindo esses projetos ao longo do curso, né? Com ênfase nas aulas. Nós estamos na 9ª já, né? Então, fica a pergunta: se já fizeram um esboço,
do projeto, ótimo, porque dá para a gente efetivar essa proposta de prática dessa aula aqui que vocês estão tendo, né? Que é exatamente uma simulação de defesa. Tá bom? Podemos passar? Fica aí a cutucadinha, viu? Em vocês. Se vocês estão só assistindo as aulas, né? Ai, vou ter o certificado de participação no curso, não é? Para todos os efeitos, eu estou lá, eu estou logada no link do curso, né? Para todos os efeitos, eu estou participando, mas, na verdade, né, eu estou observando várias coisas ao meu redor nesse momento, né? Estou vendo filme, estou vendo TV, estou vendo isso, estou conversando, estou distraído, estou distraída. Não estou aproveitando realmente o curso, né? E isso vai se refletir no que você vai apresentar de projeto de pesquisa, né? Como vai ser o seu desenvolvimento ali na defesa do seu projeto, né? Então, não basta ter um certificado com tantas horas, não é esse o propósito do curso, é realmente, né, formar pesquisadores, né, promover o desenvolvimento de habilidades, como eu li no comecinho da aula de hoje, né, para reforçar a importância do objetivo desse curso, tá? Então, por favor, quem estava aí fazendo uma dessas coisas que eu disse, né, volta a atenção para cá para entender realmente o que é, né, a defesa, como se preparar para a defesa do projeto, tá bom? E aí eu começo provocando uma reflexão também, né, nossa, sobre a defesa como um gênero textual. Vocês já pararam para pensar nisso? Talvez tenham visto só como uma etapa de um processo seletivo, né, para ingresso no mestrado, aí, Maranhão, Brasil afora, né? Uma etapa de um seletivo. Mas é muito mais do que isso, tá? De fato, constitui uma etapa, mas a defesa de trabalhos acadêmicos, como é esse, o projeto de pesquisa, Daiane, só pensou como etapa, né? Então, a gente está aqui exatamente para ampliar essa visão, né? Para provocar uma reflexão crítica por parte de vocês sobre em que consiste realmente a defesa. Não é exatamente um gênero literário, tá? Não sei, você está falando de literário sob que concepção, mas enfim, vamos lá, vamos entender direitinho aqui, tá bom? Então, gente, para além de uma defesa, assim, de uma etapa, simplesmente, a defesa, eu defendo também essa concepção da defesa de trabalho acadêmico como um gênero. Inclusive, numa das disciplinas com as quais eu estou trabalhando agora na graduação, né? Certo, Carlos? Eu estou trabalhando com gêneros dialogados, né? Alguns tipos de gêneros, em especial gêneros dialogados, e a gente está vendo exatamente o gênero defesa. Vocês vão entender por que dialogados, né? Porque que ele, de alguma forma, se enquadra entre os gêneros textuais dialogados, né? E a gente está trabalhando exatamente com a questão né? Da defesa, tá? A defesa, o debate, o discurso, né? Todos esses são gêneros dialogados. Então, vamos entender por que a defesa chega a constituir um gênero, né? Então, a gente tem aí, né, 1984, e olha que aí já tem um tempo, né, então vejam que não é algo muito recente, né, o fato de um tipo de discurso, né, de acordo com esse autor, o fato de um tipo de discurso ou uma ação comunicativa, interativa, né, adquirir um nome em um determinado contexto ou comunidade, é um sinal de que ele está funcionando como um gênero. Então, a gente tem uma concepção,
né? Quer dizer, um ato discursivo, né? Uma situação discursiva, uma ação comunicativa, interacional, né? Quando chega a ser nomeada, né? Pela comunidade ali de uso, né? Então, olha assim, olha, a gente tem uma etapa aqui que é a defesa do projeto. Quer dizer, esse momento chegou a ser, né, realmente intitulado. Isso é sinal de que a necessidade dessa nomeação, né, a necessidade dessa titulação dá uma autenticidade para esse gênero, né? Então ele surge muitas das vezes, gente, né? Primeiro surge, depois é intitulado, né? Então, os discursos e os gêneros surgem, depois eles recebem títulos. Então, muito interessante essa visão, né, desse autor sobre a importância. Quando é que chega, se você passa a nomear a importância nossa, né, de dar nomes, de dar títulos, né, de identificar, bem, passa a funcionar como um gênero. Pode passar para o próximo? E aí, segundo Weiserman, 2006, né, um gênero é um recurso que nos ajuda a localizar nossa ação discursiva. Vejam, né, que nós estamos no âmbito mesmo, né, do discurso. Então, um recurso que nos ajuda a localizar nossa ação discursiva em relação a situações altamente estruturadas, né? Então, não está dizendo que os gêneros textuais ou gêneros discursivos, né, eles só, né, se situam nessas situações altamente estruturadas. Não, mas ajuda a gente a se localizar aí, né? Então, o gênero defesa, por exemplo, é um gênero que se enquadra nas situações altamente estruturadas no sentido de exigirem um grau, um nível de formalidade alto mesmo, né? Então, o gênero defesa de projeto de pesquisa é um gênero acadêmico, né? E os gêneros acadêmicos, em geral, né, são gêneros altamente estruturados, tá certo? E aí, aqui a gente não está defendendo a importância dos gêneros altamente estruturados, até porque eu também tenho uma visão particular, né? O que é um gênero altamente estruturado? Todos os gêneros são estruturados se eles cumprem as funções deles, né? Se cumprem as funções comunicativas, interativas, são altamente estruturados, tá? Independente de serem formais ou não. Formais ou informais, enfim, né, tem várias nomenclaturas para isso, mas cumprindo o seu propósito, né, é o que importa, tá? Então, nós temos aí, gente, a partir dessas reflexões, né, a minha defesa, obviamente, defesa de várias pessoas, aí estou me pautando em pesquisadores, do fato da defesa de projeto ser um gênero discursivo, ser um gênero textual. Também não vou entrar na seara do que é um gênero textual, diferença de gênero discursivo, para nós não interessa aqui neste momento, tá bom? Então, estamos vendo o gênero textual, defesa de projeto de pesquisa. Podemos passar adiante. E aí, o que nós temos, né? Como todo gênero textual, todo gênero discursivo, tem objetivos, tem propósitos, né? Tem uma estrutura, não é? Envolve sujeitos, como todo gênero textual ou discursivo. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Só um momento aqui. Para alguns pontos importantes, e aí o Dino vai seguir depois, complementando, né? Adicionando informações. Então, vejam só. Leia. Aí eu não quis nem pôr no plural, assim, intencionalmente, né? Que era para eu me dirigir para cada um de vocês de forma especial.
tá bom? Leia com muita atenção e de forma integral o edital que rege o seletivo do qual você participa. O primeiro ponto, na verdade, o primeiro ponto de todo o processo seletivo, gente, o primeiro ponto do processo seletivo, né, para o mestrado acadêmico em letras, aqui o PG Letras ou outro, é esse, é ler com muita atenção, de forma integral, o edital, inclusive para fazer o próprio projeto. Professora, a senhora não acabou de dizer, perguntar se a gente já está fazendo o rascunho, se a gente já tem um esboço do nosso projeto, que essa é a intenção do curso, né, é nos estimular a ir produzindo esses projetos ao longo do curso, né? Então, era para a gente estar com um projeto aí esquematizado, que, afinal de contas, são meses já. Lógico, aí você tem que ver, né, o seu interesse, a necessidade, né, tudo que foi trabalhado até aqui, né, que é importante para a constituição de um projeto de pesquisa. Só que, gente, quando o edital for lançado, você não pode simplesmente pegar o seu projeto do jeito que está, né, mesmo tendo participado de um curso de formação, né, de pesquisa acadêmica, executado, desenvolvido por professores do PG Letras, né? Não, professor, eu vou me inscrever para o seletivo do PG Letras, aí da UFMA, do campus Dom Delgado. Então, eu fiz o curso, né? Não só professores do PG Letras, pronto, eu vou pegar o meu projeto do jeitinho que eu fui fazendo ao longo do curso, beleza, tá pronto. Não é assim, tá? Tem que ler o edital, gente. Tem que ler o edital. A gente está se baseando no nosso edital? Lógico, né? Vários pontos que eu vou levantar aqui na aula também sobre, né, a questão do referencial teórico, eu pautei no que a gente exige. Mas, né, tem que ver o edital, tem que ler o edital, tem que ver a atualização ali que foi feita, né, e conferir, checar as informações. Então, vão lá e chequem as informações para o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa pode ter até quantas páginas mesmo, qual é a estrutura mesmo, né? Tem que checar, tá? Então, é o ponto de partida para tudo. Para a defesa, também, professora, também, né? Também é necessário que vocês leiam né, cuidadosamente, atentamente, integralmente o edital que rege o seletivo. Para quê? Para que vocês observem isso aí. A estrutura requisitada para o projeto. Óbvio, é a mesma estrutura requisitada para o projeto escrito. Na verdade, essa estrutura aqui que eu trouxe para vocês é do nosso edital, né, e é do projeto escrito. Tá? Então, por isso é que eu disse, assim, não é só na hora da defesa que eu tenho que olhar o edital, de jeito nenhum, né? É antes de começar tudo. Tem que ler o edital. E eu sei que a gente, na grande maioria das vezes, não lê. Não lê, e aí, às vezes, né, por não ler, a gente é eliminado de etapas, porque não atende às exigências, não leu com atenção, não viu que não podia colocar identificação, né, lá, pessoal, no projeto, coloca, já é eliminado dali, né, aí a gente nem chega a olhar os projetos de vocês, né. Então, é muito importante que se leia com atenção, de forma integral, né, cuidadosa, o edital. Essa estrutura aqui é a que você vai seguir para fazer o projeto escrito, sim, mesma que você vai ter que seguir na sua apresentação oral. A estrutura do projeto é a mesma. Então, tem que ter o título, né? Esse projeto ele está sendo ali vinculado a qual das 3 linhas do mestrado, nosso mestrado acadêmico em letras, por exemplo, né? Nós temos 3 linhas, então, a qual das linhas, justificativa,
objetivos, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências, tá? Então, a mesma estrutura do projeto escrito, vocês vão adotar, né, seguir, para preparar a defesa de vocês, a defesa oral do projeto, tá? Não dá para eliminar nenhuma dessas, dessas fases, nenhuma dessas partes constitutivas do projeto, tá? Então, na defesa, elas também serão seguidas, tá bom? Observar, por exemplo, no edital, o tempo de apresentação. É dito no edital, às vezes é alguma nota mais específica, né, que sai, que é lançada. Vocês têm que estar sintonizados, né, com o edital, sintonizados com o meio de comunicação, com o programa, né, ao qual vocês estão ali submetendo ao seletivo, né, para vocês observarem isso, qual o tempo de apresentação. Não, na hora lá da defesa eu vou perguntar quanto tempo eu tenho. Não, né? Sem condições. Na hora da defesa você vai perguntar quanto tempo você tem, e eu estou falando de situações que eu já vivi, né? As pessoas não saberem, não terem essa informação de quanto tempo tinham para a defesa. E aí vocês têm que observar direitinho, né? O tempo mínimo e o máximo, porque isso é fornecido. É preciso dizer qual o tempo mínimo e o máximo de apresentação que o candidato, a candidata, né, terá para fazer a defesa do seu projeto. E aí, sabendo dessas informações, já conhecendo a estrutura de um projeto de pesquisa, porque participou do nosso curso de formação continuada em pesquisa acadêmica, conhece toda a estrutura de um projeto de pesquisa, sabe, né, porque participou da aula sobre a defesa de projeto, que essa estrutura ela vai ser seguida no momento da apresentação, né? A mesma estrutura, ela é seguida na defesa do projeto, na defesa oral do projeto, e o tempo de apresentação. Essas informações, elas estão no edital. Tempo de apresentação, pode ser que saia uma nota específica, mas, em geral, é para estar no edital. Tá bom? Até aqui, gente, tudo certinho? Tudo ok? Beleza. Então, atentem para esses pontos. Vamos seguir, Emily, por favor? O tempo passa rápido, né? Preparação cuidadosa dos recursos visuais a ser utilizados. Eu vou chamar a atenção de vocês para um ponto, tá? Em geral, leiam o edital. Leiam o edital que será lançado. Em geral, nós temos procedido da seguinte maneira com as defesas nossas, né, dos nossos seletivos. Os alunos, eles não preparam materiais, slides, né, usam Canva ou PowerPoint ou qualquer que seja. Em geral, não, né, eles têm um tempo tal de apresentação, né, aí sai o dia, o horário. Por que o dia, o horário não estão no edital, professora? Porque, gente, tem uma etapa anterior, na verdade, até está lá no cronograma, vocês têm que ir para a etapa do cronograma, né? Lá vai ter dia, talvez não tenha um horário exato para você, porque não tem como a gente prever que você vai estar na etapa do projeto, de defesa do projeto. Eu não falei para vocês que estar na etapa de defesa do projeto é ter vencido uma etapa, né? É motivo de vitória, é uma conquista? Pois é, só que a gente não vai adivinhar quem vai passar e quem não vai.
para a fase de defesa. Então, lá no cronograma, que em geral está no final do edital, tem dias de todas as etapas, né? Tem um detalhamento disso, então vocês vão ver lá. Mas depois, depois da fase de prova escrita, vocês têm que ficar atentos para os resultados. E aí vocês vão ver. Opa, passei para a fase de defesa oral? Passei. Vocês vão passar, né? Passei. Aí vai ser lançado, vai ser, né, divulgado exatamente, local, esses detalhes de local, de hora, isso aí só pode ser divulgado depois da primeira etapa, que é a da prova escrita, tá bom? A da prova escrita. Então, fiquem atentos a todas as informações que vão ser repassadas para vocês depois da primeira etapa, que é a da prova escrita. Muito bem, aí vocês vão ver direitinho qual é o local. Gente, vejam essas informações, como eu coloquei no slide anterior, com atenção. Tem gente que não acompanha isso, aí chega lá de paraquedas, né? Desce de paraquedas no CCH nosso, não sabe onde é, chega em cima da hora. Em cima da hora. Nunca foi no CCH, né, do campus Dom Delgado. Não conhece nada e chega em cima da hora. Vocês já imaginaram essa situação? Até você se localizar num prédio gigante, como é o CCH, não pode ir dar mole, né, gente? Depois de ter vencido uma etapa que é da prova escrita, você vai dar mole, assim, não vai ser eliminado porque não apareceu no seu horário, não está na sala no seu horário. Não, é inadmissível isso. Então, leiam com atenção o edital, acompanhem as postagens que é feita pelo nosso programa, né, para vocês saberem direitinho. Como eu disse, em geral, nós temos, a gente abriu mão, na verdade, né, do uso de recursos visuais para a defesa, porque, enfim, né, isso acaba complicando um pouquinho o tempo nosso, né, até que a pessoa venha e manda, e bota, né, liga tudo, e põe. Hoje mesmo, né, eu tentei aqui apresentar para vocês, não estava indo em tela cheia, já parei um pouquinho, mandei para ela por e-mail. Então, a gente viveu essas coisas e aí atrapalhava muito, atrasava muito o término, né, desse processo. Né? A gente tem várias apresentações num turno, seja amanhã, seja tarde, tem várias apresentações, você não vai ser o único, a única, tem vários, antes ou depois de você, né? Então, por esses motivos, a gente foi abrindo mão do uso de recursos visuais, e aí o aluno, ele leva o aluno... é o hábito, o candidato, né? A candidata leva, né, uma espécie de esquema, às vezes ali impresso, para não se perder. Tem gente que leva o projeto como um todo impresso. Eu já vi as duas coisas ali acontecendo, né, dentro dessa nossa, desse mecanismo de defesa sem uso de recursos visuais, né? Então, às vezes, as pessoas levam um esquemazinho impresso, preparou no computador, imprime, só para ele, só para ela observar e não se perder. Tem gente que leva o projeto como um todo, tá? Óbvio que não dá para ler o projeto como um todo na defesa, você não vai ler o projeto parte a parte, não vai ter condições, né? Geralmente são 15 minutos de defesa, de 15 a 20, geralmente, então você não vai ter como ler, e a gente já leu o projeto como um todo, gente. Nós, professores que participamos ali da etapa de defesa dos projetos, obrigatoriamente nós temos que ter lido os projetos de vocês. A gente já leu anteriormente. Então, não é para ler o projeto lá e nem vai ser possível, tá? Professora, então, se tiver lá no edital que eu não vou usar recursos, beleza, essa informação que eu vou passar para você aqui, ela não vai ser usada. Mas eu trouxe porque
como eu disse, né, há momentos e momentos. Cada seletivo é um seletivo. Ah, mas no seletivo de 2024, no seletivo já passou. Você tem que ver o edital vigente para o seletivo do qual você vai participar, tá? Então, se não tiver uso lá de recursos, né, tem lá que você não deverá usar, não poderá usar recursos, você já sabe, faz um esqueminha para você. Eu acho que eu sugiro isso, é o melhor até do que levar o projeto como um todo, né? Porque tem gente que se perde na hora do projeto lá como um todo, tá? Leva o esqueminha de um slide impresso para você. É muito mais tranquilo. Vocês têm que pensar em tudo que dê tranquilidade para vocês, se é que é possível, né? Se é que nesse momento é possível a gente ficar tranquilos, né? Não é, mas a gente tem que pensar na gente. A gente tem que pensar no melhor para a gente. Espera aí, o que vai controlar um pouquinho minha ansiedade, meu nervosismo? Ah, tá, eu tenho uma estrutura de apresentação, não vou poder usar slides lá, Canva, nada, mas eu vou levar uma estrutura, né? A professora Georgiana falou lá no curso, e eu preparei aqui a minha, tá bom? Se você puder usar recursos visuais, beleza, se você puder usar recursos visuais, nós temos aí algumas observações. Atentar para a quantidade e o teor das informações. Então, tem gente que, sobretudo na parte de fundamentação teórica, né, quer colocar parágrafos e parágrafos longos do que ele ou ela desenvolveu lá no projeto escrito. Não cabe. Não cabe, né? Então, aqui, né, no material visual que vocês vão preparar, se, né, o programa permitir ou exigir, né, aconselhar, enfim, tem que ver se é obrigatório, tem uns que exigem como obrigatório, tem outros que não, dão a possibilidade, tem outros que, como o PG Letras tem feito, né, não tem realmente, né, posto lá para não ser usado. Mas, assim, atentar para a quantidade de informações. Eu não posso, né, poluir visualmente os meus slides com uma quantidade de informações, né, absurda, que eu começo a ler, quando eu estou no meio, eu já me esqueci o que está no começo, né, e no fim piorou, eu já me perdi completamente, assim, eu botei parágrafos e parágrafos no slide. Quantidade e teor, né, tem uma ligação muito direta a isso. Quais são as informações que eu realmente preciso colocar nesse meu material aqui? E lembrem-se, mesmo que, né, os recursos visuais não sejam usados na etapa de defesa do projeto, sejam proibidos de serem usados, enfim, ou não sejam obrigatórios, gente, preparem para vocês. Preparem. Só para vocês. Montem ali, né, tá, para montar numa página, os slides que vocês prepararam, né? Acoplem ali em 1, 2 páginas e levem impresso para vocês. Pronto. É uma ótima forma de resolver. Tá? Então, para isso também, mesmo que seja só você com seu material ali, tem que ter cuidado com a quantidade, com o teor das informações. Teor das informações. Tem que seguir aquele esqueminha lá da estrutura dos projetos. Quais são as partes do projeto? Então, tem que ter o título, né? Tem que ter a linha, tem que ter a justificativa. E a justificativa não é a justificativa no blocão, no parágrafo longo, não. Ali você vai ter que colocar tópicos. Justificativa. Tópicos, pontos, né, bem precisos, bem diretos, bem sintéticos. Não adianta trazer os parágrafos que estão lá. E eu reforço, a gente já leu os projetos de vocês. A gente tem que ter lido já os projetos de vocês na etapa de defesa, tá? Então, é realmente estruturar a justificativa em tópicos, tá? Quais são os meus principais
argumentos ali para justificar eu ter desenvolvido esse projeto, estar apresentando agora esse projeto aqui na etapa de defesa. Aí tem os objetivos, esses daí não dá para vocês passarem por cima, e eu digo para vocês por experiência que tem gente que faz isso, né? Porque não tem a exigência de slides, de uso de slides, de recursos visuais, a pessoa vai só, tipo um bate-papo. Entende que é um bate-papo de esquina, né? É um bate-papo do corredor ali do CCH, porque eu não preciso usar slides, né? Só para eu me apresentar aqui, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer forma, a gente vê isso acontecer. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui de vocês, mesmo que não seja exigido o uso de recursos visuais, né? Esse é um momento, é um gênero acadêmico a defesa do projeto, né? Está ali, né, altamente estruturado, e tem as características próprias dele, tá? Então, você vai ter que dizer quais são os seus objetivos. Mas a banca já leu, professora, a senhora acabou de dizer que vocês leem os projetos. Se vocês leem, a gente não precisa dizer. Precisa. Precisa, faz parte da etapa da defesa do projeto, tá? A gente vai ter que repetir oralmente, em um outro gênero, né? Porque o projeto de pesquisa escrito é um gênero textual. A defesa desse projeto é outro gênero. Mas vocês vão ter que retomar as informações principais ali do projeto escrito? Lógico. Na defesa, sim. Então, não pode passar por cima, não pode achar que é uma conversinha, não pode fazer em 5 minutos. Tem gente que quer defender o seu projeto em 5 minutos, porque quer se livrar daquilo ali, né? Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade com o diálogo, a fala, né? Eu sou bem tranquila em relação a isso, mas cada pessoa é uma pessoa, né? Eu até gosto muito, acho que falo até demais, mas para isso aqui tem um tempo, também não é falar demais, né? Mas também não pode ser num tempo tão resumido que a banca fique assim, mas sim, e aí? A defesa, gente, a etapa de defesa é uma etapa em que você pode aproveitar, eu não diria nem pode, você deve aproveitar para sanar algumas coisas que não ficaram muito claras no projeto escrito, e você vai saber. Você vai saber porque você vai se basear no seu projeto escrito para preparar a sua defesa, seja usando slides de forma obrigatória ou não. Você vai ter que preparar a sua defesa, de qualquer jeito, né? Essa etapa, ela é planejada, ela é preparada previamente. E nessa preparação prévia dessa etapa, a gente toma como base o nosso projeto de pesquisa escrito. Quando a gente está preparando a nossa defesa, a gente vai observando algumas coisas. Nossa, Georgiana, tu deixaste passar isso aqui. Foi mesmo, né? Nossa, olha isso aqui não está claro. Esse objetivo aqui está um pouco confuso, não é exatamente isso que eu queria, mas a pressa, eu tinha que entregar, né? Estava no último dia de inscrição, né? A gente deixa para o último dia, foi uma correria, mas agora, olha, agora eu estou observando umas coisas. Eu vou dar uma reforçada nos pontos aqui na justificativa, tá? Eu vou dar uma ampliada, porque aí eu vou poder falar. Eu vou poder complementar. Eu não estou dizendo que vocês devem elaborar um outro material para a defesa. Não é isso, não, porque a gente vai se pautar no projeto escrito. Não adianta trazer novos teóricos, né, colocar novos procedimentos metodológicos, novas etapas. Agora, outros objetivos. Não é isso, gente, que a professora Georgiana está dizendo. Vocês vão ter que seguir o que está no projeto escrito, tá?
Vocês vão ter que seguir o que está no projeto escrito. Um projeto que foi entregue ali no momento da inscrição, ou no momento que foi exigido. A apresentação, a defesa do projeto, ela tem que ser pautada nessa versão que você entregou. Agora, o que eu estou te dizendo para vocês é: aproveitem para, de repente, enriquecer um pouquinho, usando aquela versão. Mas, como você vai estar falando, você aproveita para dar uma complementada em alguma coisa, para, como eu disse, viu que estava muito confuso? Na sua defesa, esclareça. Né? Na sua defesa, aproveite para preencher ali pontos, lacunas, né? Para ressaltar alguns pontos importantes. Deu para entender? Não é para você fazer um outro projeto, porque a gente vai tomar como base o projeto que você submeteu. Agora, aqui na defesa é uma oportunidade de você fazer a gente entender melhor, de repente, coisas que no escrito, no projeto escrito, não ficaram. É uma ótima oportunidade. Aproveite, tá? Então, atentar para a quantidade e teor das informações, como eu disse, não é colocar coisa demais. Olha, tem 42 slides. Dificilmente você vai conseguir usar 42 slides em 15 minutos, a não ser que seja para passar rapidinho, né? Fazer de conta. Para que? Se é para fazer de conta, para que trabalho de fazer? Né? Para que o trabalho de elaborar, de montar, de selecionar informação, se você vai ficar passando correndo? Não adianta. Então, é um número suficiente que, né, exponha, que explicite ali os pontos principais. E os pontos principais são aqueles da estrutura do projeto que eu mostrei para vocês, né? Cuidado com o tipo e tamanho de fonte. Então, tem gente que quer usar umas fontes, né, muito diferentes para chamar atenção, aí na hora que vai compartilhar o material, aí a gente não consegue ler direito, né, não fica legal, o tamanho às vezes está muito pequeno, está muito grande, a informação está saindo do slide, a gente não consegue ler tudo. Então, tipo, tamanho, imagens, eu vou usar imagens, eu preciso usar, né? Eu não vou ficar usando imagens para chamar atenção, de coração, de não sei o quê, né? Para tornar minha apresentação mais atrativa. Não tem nada a ver aquela imagem, para que usar aquilo? Né? As cores, eu estou destacando cores, eu estou destacando informações com cores, cores do texto, cores, né, das letras, né, da fonte, ou cores de pano de fundo, mas que cores? Ah, eu gosto muito dessa cor, mas essa cor vai permitir que as pessoas realmente vejam com atenção, acompanhem com atenção, leiam com atenção aquela informação ou não? Né? E mesmo que seja o material para vocês, porque eu já disse, né? Para mim, independente de ser obrigatório ou não o uso desse recurso, para você, prepare o seu esqueminha de defesa. Prepare o seu esquema de defesa, tá? Do projeto. Então, aqui são alguns pontos importantes para serem observados no recurso aí que vocês vão usar para auxiliar vocês na defesa. Pode passar? Deixa eu ir me encaminhando aqui para o final, tendino. Vamos lá? A preparação prévia da apresentação. Aí eu coloquei ainda, né, um ensaio. É isso mesmo. Então, depois de esquematizar a apresentação de vocês, seguindo aí, né, todas essas orientações que a gente está dando, gente, essa preparação prévia da apresentação que eu falo, não é a preparação do material, é a sua defesa, de fato, né? A sua defesa. Então, ensaie a sua defesa, né?
faça umas prévias da sua defesa, faça umas simulações da sua defesa. Vocês lembram lá daquela atividade prática que eu apresentei para vocês, né, que foi pensada para essa aula? É uma simulação? Pois é, façam de fato a simulação. Eu lembro que eu fiz muito isso no mestrado, no doutorado, né? Eu ficava comigo mesma, de frente para o espelho, me vendo naquela situação, né? Me vendo, me imaginando naquele momento e mandando ver. Aí eu olhava, passei do tempo, né? Não consegui fazer dentro do tempo, deixa eu rever, eu vou tirar isso aqui, olha, eu vou sintetizar isso aqui que eu estou dizendo, né? Eu não posso aqui, não dá, olha, pulei isso aqui, não podia ter pular. Então, esses ensaios, essa preparação prévia da apresentação mesmo oral ali, ela é extremamente importante, tá? Então, façam, sim, ensaios, simulações, né? Vocês podem pedir, se vocês tiverem algum colega, não que esteja participando do seletivo, porque vai estar todo mundo na mesma tensão, né? Na mesma vibe. Mas alguém que já tenha feito mestrado, ou já esteja no mestrado, né, ou alguém que tenha experiência acadêmica, porque não adianta você chamar o vovô, a vovó, ou alguém que não tenha essa vivência desse contexto acadêmico aí, ao qual a gente está se referindo, né, que é seletivo de mestrado, né, projeto de pesquisa, prova escrita, defesa de oral de projeto, né, a pessoa não vai poder te dizer nada, olha, não está legal, eu não entendi. Ela não vive isso. Não pode chamar qualquer um, eu digo qualquer um, gente, por favor, nesse sentido, assim, de não ser uma pessoa que tenha vivência, tenha alguma experiência com esse gênero, né? Então, tem que chamar alguém que já viveu, que vive, né, para ver. Olha, controla aí meu tempo, vê como é que eu me saí. Você conseguiu entender o que eu te apresentei? Né? Você conseguiu, enfim, então pode fazer um ensaio com algum amigo, né? Com algum colega aí de vocês, tá? É interessante criar aquele roteirinho, né? E tudo mais, tá bom? Ok. Observar as características do gênero defesa. Eu já chamei a atenção de vocês para algumas, né? Então, é uma oralidade formal, eu queria destacar isso, né? É um gênero oral formal, gente. Então, por mais que você queira ficar à vontade, que a gente tem mesmo, né, que controlar o nervosismo, a gente tem que tentar ficar à vontade ali, né, demonstrar segurança, tranquilidade, mas mesmo assim, né, algumas pessoas, às vezes, confundem isso e, como eu disse, né, tentam transformar ali num bate-papo, né, a pessoa fica tão à vontade, parece ali que é só, né, um bate-papo, e não é um bate-papo. O bate-papo é um outro gênero, né? Aqui nós temos um gênero oral formal acadêmico. Tem, sim, as regras, né? Tem, sim, a estrutura, as normas desse momento. Pode passar, que aí eu vou reforçar algumas coisas. Tá, pesquisar informações sobre o público-alvo é extremamente importante. A banca de professores, faltou um E ali, desculpa. A banca de professores da linha de pesquisa. Então, assim, é importante. Não é que vocês vão acertar exatamente, né? Porque, às vezes, tantos professores compõem a banca, mas nem todos vão estar no momento da sua defesa. E isso não vai estar discriminado lá no edital, no documento que vai sair com informações sobre a defesa, não vai estar lá, professora Georgiana, professor não sei quem, não necessariamente, né? Vai estar lá, professores da linha 1, professores da linha 2, professores da linha 3, né? Professores de forma geral. Mas eu diria para vocês, deem uma olhadinha, né, ali no resumo do currículo dos professores. Vocês já fazem isso porque
né, quando vocês vão dar indicação de quem que vocês gostariam que orientasse vocês, vocês têm que tomar esse cuidado, não posso indicar qualquer pessoa, né? Quais são as experiências dessa pessoa, com quem que ela tem experiência, quais as leituras, é do âmbito da língua, da literatura, mas aí, assim, eu diria, dê uma olhadinha melhor, né? Não só agora, no currículo de quem você está indicando ali para orientação, porque é uma indicação, você não está determinando, você só está indicando. Pode ser ou não que a sua indicação seja aceita, né? Mas aí eu diria, amplia, né? Dá uma lidinha sobre o currículo dos professores, eu não estou falando para ler tudo, né? A biodata dos professores como um todo, você tem coisa mais importante com que se preocupar na sua defesa, né? Preparar o seu, né? O seu material para a defesa, né? Seu projeto ali, defender oralmente seu projeto. Mas dá uma lidinha, né? Só para você ver quem são essas pessoas, quem pode direcionar mais perguntas para mim, não que só as pessoas daquele, né, que trabalham com aquele objeto ali de pesquisa vão perguntar para você, não, tá? Mas você já pode se preparar mais ou menos, né? Segurança e propriedade ao falar, gente, é extremamente importante. Eu sei que é um momento tenso, mas você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está falando. Você fala com propriedade, fala com segurança. A gente sabe, né, diferenciar o nervosismo do momento e o nervosismo da insegurança. A gente sabe diferenciar isso muito bem. Então, não pode expressar, né, um nervosismo da insegurança. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei exatamente não sei exatamente onde eu quero chegar com o meu projeto. Eu não sei exatamente o que é esse projeto aqui, qual a importância desse projeto. Tem que saber. Pode passar para finalizar, acho que é o último. Aqui, como eu disse para vocês, né, se preparar então para a defesa, gente, tem uma cultura, como eu disse, é um gênero dialogado acadêmico formal. Então, tem um momento de abertura. Nesse momento de abertura, tem os cumprimentos, né? Você cumprimenta a banca, você se apresenta muito pontualmente. Você não vai contar a sua vida, né? Eu sou não sei quem, faço, eu moro. Não precisa, né? Mas você se apresenta. Faz um resumo geral do seu projeto. Não é ler o resumo do projeto, não é isso, é você oralmente fazer uma síntese do seu projeto. Aí, entramos na parte da apresentação propriamente dita, que aí é tópico a tópico, né? Aqui, justificativa, objetivos, né? Em fundamentação teórica, metodologia, resultados esperados, às vezes, resultados alcançados, né? Se pretende alcançar, ali cronograma, referências. E tem o momento do encerramento também, né? Então, você agradece ali, né, após a defesa, né, você encerra o seu momento de defesa, né, não pode deixar no ar como se fosse haver um contínuo, não, você defendeu, acabou, né, então tem um momento de encerramento. Tá? Então, gente, essas são as minhas principais sugestões para vocês. Eu desenvolvi bastante comentários aí sobre poucos tópicos que vocês viram, né? São poucos tópicos, mas tem muito que pensar sobre cada um deles, né? E eu tenho certeza que quem participou conosco aqui desse momento, né, tá melhor preparado aí ou preparada para enfrentar, né, para realmente protagonizar o seu momento de defesa do projeto, né? E eu espero vocês aí nessa etapa de defesa, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Georgiana. Tá. Vamos agora a um segundo momento, também falando sobre